Oi, meus amigos. É necessário ter muita atenção em todas as coisas que a gente vê mundo afora, porque existem muitas doutrinas que dizem ser de Jesus, mas na verdade não são. Já no tempo do apóstolo Paulo, ele havia coisas assim, havia muita mentira, muito engano aí pelo mundo. Tanto que ele falou lá em 2 Coríntios capítulo 4, ele diz assim: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Nós temos visto pessoas que introduziram um evangelho totalmente diferente desse que foi pregado pelos apóstolos do Senhor Jesus. Nós vemos nos últimos dias, digo nos últimos dias, mas isso já está aí há aproximadamente 60 anos, uma seita que criou o seu próprio consolador. Ela ensina as pessoas que alguém que pertenceu a essa determinada seita e morreu, ela foi então levada para os céus, Foi salva por Jesus, está com Jesus, mas não só isso, ela voltou para ser o Consolador prometido por Jesus, quando ele disse: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. Então, vê, irmãos, uma adulteração da palavra de Deus, porque o Senhor Jesus, na verdade, ele pregou aos seus discípulos que ele morreria, mas seria ressuscitado, que ele iria ressuscitar, e ele então voltaria para vós, para eles, os discípulos, e por conseguinte para todos nós. E ele então provou que isso realmente aconteceu. Ele fez essa promessa do Consolador e ele cumpriu essa promessa. Ele disse para os apóstolos que eles não deveriam se ausentar de Jerusalém até que do alto fosse cumprida a promessa que ele fez, porque ele rogou ao Pai que mandasse um outro Consolador. E pouco tempo depois da sua ida aos céus, quando ele foi assunto aos céus, com glória, por ser vencedor, por ser o Filho de Deus que havia sido enviado a este mundo para a salvação de todos aqueles que crescem. E ele cumpriu o seu ministério, e tendo cumprido a sua missão, então ele retornou para a glória de Deus, está sentado à destra do Pai. E ele então disse que mandaria o Espírito Santo, que é o Consolador da sua promessa. E vindo o Consolador, então os discípulos seriam revestidos de poder, como diz, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, lá em Atos capítulo 2,
Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia. E é interessante ver que logo em seguida a esse acontecimento, as pessoas então que viram isso ficaram admiradas, sem entender. E alguns até disseram que aqueles homens estavam bêbados, que haviam bebido, se embriagado. Mas Pedro se levantou com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão, vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E ele pregando, falando do poder de Deus e da manifestação do Espírito Santo de Deus, que se cumpriu na vida deles, que ali estavam, aqueles 11 discípulos. Então o que aconteceu? 3.000 pessoas se converteram ao Senhor Jesus, creram, aceitaram a Jesus como Senhor, como Salvador. 3.000 vidas, 3.000 almas se converteram. No discurso daquele que era o quê? Ele era indouto, era analfabeto, porque ele era um simples pescador. E que poder foi esse para que ele falasse e convencesse as pessoas da verdade, da justiça, do juízo de Deus? Foi exatamente o poder do Espírito Santo de Deus que veio sobre a vida deles, ou seja, o Consolador, o Espírito Consolador da promessa de Jesus veio sobre a vida deles, e então eles puderam testemunhar da palavra do Senhor, puderam falar do amor de Deus, do amor de Cristo Jesus, que estava ali para lhes dar a vida, para fazer-lhes novas criaturas, para que pudessem nascer de novo em Cristo Jesus nosso Senhor. Essa é a palavra da verdade. Agora, surgem nos últimos tempos pessoas dizendo que elas é que conhecem o Consolador, agora é que o Consolador se manifestou. Mentira tudo isso, irmãos. Mentira por quê? Porque então Jesus deixou os discípulos sem receber aquele poder que ele havia lhes prometido, que eles havia dito, que eles fez a promessa, dizendo que viria o Consolador para que estivesse com eles para sempre. Não, Jesus não mentiu, Jesus falou a verdade, e o Consolador de fato veio. Não ficou aí esse quase 2.000 anos no escuro, sem a promessa de Deus, sem a palavra de Deus, não. O Consolador de fato veio, se manifestou na vida daqueles discípulos e continua conosco até hoje, nos ensinando, nos mostrando a verdade. Então o que nós temos que fazer é crer no poder de Deus, buscar a Cristo Jesus de todo o nosso coração, esquecendo toda heresia, toda idolatria, toda mentira, porque o Senhor Jesus, ele cumpriu todo o seu ministério, toda a sua missão, aquela que o Senhor o enviou para realizar nesta terra, ele cumpriu totalmente, não ficou faltando nada. Ele não precisa de ninguém
continuar a sua obra ou fazer aquilo que ele não pôde fazer. Isso não existe. Hoje nós pregamos a palavra conforme ele nos ensinou. Não é uma palavra nova, algo diferente, não. É aquilo que ele falou, aquilo que ele deixou, que ele ensinou. Salvador só existe um. Jesus Cristo, não existe mais do que um Salvador, não tem mais ninguém que possa salvar. Essa é a palavra de Deus, só Jesus Cristo pode salvar, só Ele vive. Morreu sim, mas viveu, reviveu, ressuscitou e vive até hoje para a nossa salvação, para a salvação de todos aqueles que creem, de todos aqueles que deixam do pecado, que deixam das trevas, para esses, como disse a palavra aqui, segundo Coríntios 4, versículo 6, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ou seja, é só por Cristo, por Jesus Cristo, que nós podemos alcançar o cumprimento da promessa, da palavra de Deus, a qual subsiste por todo esse tempo, e aqueles que crerem hão de ver a glória de Deus, porque o Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, Ele é o único caminho, só Ele nos leva a Deus. É isso que nós temos que crer, é nisso que nós temos que nos apegar e esquecer outros consoladores, porque não existem outros consoladores, só o Espírito Santo. Ele é o Espírito da verdade, que vem enviado pelo Pai em nome do Senhor Jesus para trazer aquilo que é dele, para as nossas vidas, para nos alimentar, para nos fortalecer, para nos preparar, a fim de que um dia possamos alcançar a glória celestial. E todo que nele tem essa esperança, então busca conhecer a verdade, busca o Senhor Jesus e permanece nele. Amém? Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.